obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu confesso que estou nervosa, que eu não sei como falar assim, né? O Anderson falou tanta coisa. Eu não participo desse início todo da história do Anderson, mas pensando, né, primeiramente na nossa consciência como ser humano que está na rede planetária, eu conheci o Anderson em 2007, num evento como esse aqui, um evento de arte, que foi o FIARG, que aconteceu em Friburgo. E lá ele apresentou trabalho, a gente participou de oficinas, lá a gente se conectou, né, de uma forma bacana, que um evento de arte dá oportunidade, né? Vocês aqui tem muita gente que não se conhece, mas vai ter oportunidade, né? Então, assim, primeira coisa que eu posso dizer, aproveitem essa oportunidade, né, de estar com alguém que está na mesma vibração, que está na mesma sintonia, porque isso já é estar em rede. Nós já estávamos em rede naquela oportunidade e a gente voltou de Friburgo, assim, fazendo altas viagens, né, sobre topens contemporâneos, e ali a gente criou mesmo uma relação, e a vida foi nos aproximando em oportunidades de encontro como esse daqui. Quando eu encontrei o Anderson no Facebook, eu falei, caramba, o Anderson, vamos reativar aqueles nossos projetos. E a primeira coisa que eu vi que ele tinha criado essa sala de arte, eu falei, não, vou para lá, porque é um lugar onde estão os meus iguais de ação, de batalha, de bandeiras. E foi muito interessante, porque no espaço da sala de arte, né, passou um tempo, o Anderson me convidou para ajudar na mediação da sala. A sala foi crescendo muito rapidamente, como ele falou. Começou com um grupo pequeno e de uma semana para outra o número de pessoas entrando para a sala e postando e querendo também participar foi crescendo, e ele, poxa, não tem tempo, a gente precisa se revezar para poder dar o acesso, né, para não ficar aquela lista enorme de pessoas aguardando para participar do espaço, e ao mesmo tempo, né, e olhando essas conversas, mas de uma forma que não é como numa monitoria de curso, né? E os cursos mesmo que você fez do Arteduc, tem uma monitoria, tem um propósito, tem um rigor até para poder participar, ser cumprir tarefas. Não é o caso da sala. A sala é um espaço livre, onde as pessoas vão para apresentar, né, suas vivências, trocar experiência, aprender, principalmente eu acredito e aprendo também muito com as trocas que ocorrem ali na sala. Então, essa mediação é uma mediação muito delicada, porque é uma mediação de abrir a porta da sala, né, a pessoa chega, recebe assim, esse afeto, não dá para ficar trocando mensagens diárias com o outro, mas o que a gente tenta fazer que aconteça nesse espaço é que as pessoas se atualizem com o que está acontecendo no ensino da arte, dentro das discussões contemporâneas de educação, e especialmente no ensino da arte, que as pessoas tenham clareza com relação às suas práticas e tenham, assim, fiquem mais desinibidas de falar da sua prática, porque o que a gente vê também muito são professores assim, intimidados, meio com vergonha de colocar, né, expor um trabalho que às vezes é super bacana, mas a pessoa fica assim, mas o meu não ficou tão bom quanto o do outro. Mas o que é o tão bom? Qual é o conceito que ela está usando de tão bom para se autoavaliar, né? Então não é legal jogar na roda, botar para conversa e ouvir, né, receber crítica, receber a fala do outro sobre a sua prática. Então, assim, é um exercício que não é fácil, né? Para todos nós, eu acho que é sempre difícil ouvir alguém falar de algo que você fez, principalmente que a ferramenta, né, de diálogo, ela é uma ferramenta fria. Algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, eu consigo imprimir ali nos posicionamentos escritos, eu costumo falar para a Nilza, eu ouço até a respiração da Nilza, quando ela fala, né, quando ela escreve lá algum posicionamento, eu escuto até a respiração dela, mas isso é com quem você já tem uma relação estabelecida, uma amizade. Você vai
rememora a voz da pessoa, o jeito dela falar, você sabe que ela está gesticulando, né? Você aplica ali um visual de memória que você tem daquele afeto, daquela relação, mas e com aquela pessoa que você não conhece, nunca viu, nunca trocou ideia? Como é que você vai dar carga emocional para aquela conversa ali e conseguir respeitar nos mínimos detalhes aquela colocação sem fazer uma interpretação equivocada? Isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil pessoalmente, nas conversas pessoalmente. Imagina uma conversa mediada de forma virtual. Né? Então, a gente tem muito cuidado para não ficar entrando nesses detalhes de achar que está julgar o posicionamento do outro, mas a gente sempre procura colocar opiniões de forma a fazer com que nossos colegas ali da sala possam levar algum tipo de reflexão para a sua prática. Porque eles trazem reflexões para a gente, que essas reflexões eu levo para o meu trabalho, para a minha relação profissional. Uma coisa bacana também ali daquele espaço é que todos ali estão atuando em sala de aula, lidando diretamente com alunos, lidando diretamente com as dificuldades que todo professor enfrenta para trabalhar na educação no Brasil. Realidades muito diferentes, né? E ali a gente acaba ficando sabendo, porque muitas das vezes, quando a gente pertence a uma rede de ensino só, a gente conhece as dificuldades da nossa rede, muitas das vezes até só da nossa escola, nem da rede. Então ali é um lugar que você se atualiza também nesse sentido. Você toma conhecimento de como é que está o dia a dia do colega que atua em cidades do interior, cidades fora do eixo do litoral. E essas realidades, elas também trazem para a gente algumas reflexões muito interessantes que eu levo para a minha vida prática no Colégio Pedro II, onde eu trabalho. Nós temos assim, um grupo grande de professores atuando em arte, temos diferenças dentro das nossas atuações, mas temos mecanismos de diálogo assim, muito próximos, e mesmo assim a gente não tem tempo de se falar. Às vezes a gente encontra muito mais com um colega da própria escola, nesses espaços virtuais, como a própria sala de arte. Eu fico sabendo do trabalho dos meus colegas da mesma rede que eu, pela internet. Eu vejo álbuns da Sônia de desenho, de professores de outras unidades, pelo Facebook. Eu falo, caramba, eu trabalho na mesma escola, na mesma instituição, e é a rede que me liga muito mais diariamente a essas pessoas do que a oportunidade mesmo da estrutura que a gente tem para atuar como professor. Então, assim, sem contar a rapidez, a rapidez. No tempo que eu era assim, mocinha, falar com pessoas de outros lugares do mundo era por carta. Eu tenho amigos que eu mandava carta, e era uma alegria quando o carteiro chegava e tinha uma correspondência. Então, assim, tão rapidamente hoje a gente pode se comunicar com pessoas do mundo inteiro. E tinha uma coisa, era um sonho poder encontrar pessoalmente essas pessoas. Às vezes você levava anos trocando carta com as pessoas. Eu participava de uma rede de pessoas que se comunicavam por carta, e aquilo às vezes era até assim, minha família falava, nossa, que coisa perigosa, ficar trocando carta com gente desconhecida, Hoje a gente está tendo a felicidade de encontrar vários colegas aqui, Como é que a internet aproxima tanto as pessoas e dá tanta oportunidade da gente poder crescer mesmo, com a história de vida do outro, com a história profissional. Então, eu vejo da seguinte maneira: aquela rede ali é um espaço, aquele espaço que está dentro da rede mundial, é um espaço para você ganhar. Não tem que pensar que vai perder nada, a gente não tem nada a perder. A gente só tem a ganhar. Ganhar experiência, ganhar conhecimento, ganhar amigos, porque realmente nós temos grandes amigos que a gente conquistou nesse espaço. E ganhar força, porque a maioria das conversas que rolam, e que às vezes tem mais de 200 postagens em alguns tópicos, são as questões que realmente nos afetam profundamente no dia a dia de professor de arte, dentro da escola, dentro da estrutura da educação, que não dá para a gente o lugar que a arte tem que ocupar na formação do ser humano. A gente tem uma legitimidade legal
mas a gente vai conversando com colegas de outras áreas do Brasil e vai descobrindo como se burla essa legitimidade legal. Né? No Confaeb, a gente, agora esse mês, teve o Confaeb no início do mês, e lá nós tivemos vários relatos de professores em vários municípios do Brasil que estão sendo altamente desrespeitados, concursos com editais sendo lançados, solicitando professores de outras áreas de formação para cumprir a disciplina de artes, isso declaradamente, anunciado, publicado, juramentado, sacramentado. Então, assim, a gente tem, é bom que a gente tenha ferramentas de diálogo rápido para poder agir, né? Para as pessoas poderem se mobilizar e pensarem, não estou sozinho, não é só na minha escola que está acontecendo, né? De acharem que a minha disciplina não é importante, que ela pode ser trocada, que ela pode ser manipulada, que eu posso fazer cartãozinho de Natal, está chegando agora um momento mágico, né, dentro do planejamento dos professores, e a gente estava até conversando ainda há pouco ali, daqui a pouco vão começar as postagens sobre os cartõezinhos de Natal. Por quê? Porque as pessoas ainda têm a cara de pau de pedir para um professor de arte fazer cartãozinho de Natal, né? Então, assim, é uma luta eterna? Mas quando a gente tem parceria, inclusive para rir disso, porque só dá para rir, né? Só dá para rir. Então, assim, mas quando você tem alguém para trocar e falar, e aí outra pessoa vem e te diz, olha só, mas você tem argumento, fundamento para poder dizer por que você não pode fazer isso. Né? Por que não é mais tão importante ficar decorando a escola? Teve um momento aí, na nossa história, que as coisas eram tão impostas que os professores até faziam. Hoje nós temos uma consciência muito clara da nossa função dentro da estrutura educacional. Né? Então, eu acho que ali, essas conversas são altamente importantes também. Muitas das vezes, você vê nos diálogos a clara diferença de opiniões, mas se todo mundo pensar igual, não tem sentido, né? Então, essa conversa é muito rica, porque ela vai crescendo, e ela vai se desdobrando em algo que faz a gente levar, sim, para o nosso ambiente de trabalho, essas posturas, essas novas forças, que muitas vezes o colega que está numa escola onde ele não tem outro professor de arte para conversar, ele é sozinho com seu cartão, com toda a sua carga horária ali naquela instituição, ele não tem tempo, ele não tem nenhum lugar presencial para ir, para conversar, para se abastecer, e aí é naquele espaço virtual que ele vai lá fazer uma pergunta. Gente, a minha diretora me pediu para fazer um determinado evento, uma decoração, para enfim, ele coloca ali a questão e os colegas vêm, o povo vem, né? E aí vem com tudo, todas as opiniões, faz, não faz, por quê, não por quê, e isso é bem legal. Eu acho que isso tem sido muito rico, porque faz a gente ficar assim mais fortalecido nas convicções que carrega, né? Esse sentido de não estar sozinho, trabalhando, mesmo que fisicamente você esteja sozinho, você não está sozinho, né, na sua força psicológica, você sabe que pode ter algumas pessoas para recorrer e pedir informação de como agir. E a questão de você ter, caminhar com o que você produz, tirar de dentro de sala, da sala de aula, o que você produz e botar para o mundo. Isso faz o aluno também se perceber como alguém de importância. O que ele produz tem um lugar que ele aprecia, sabe? Eles ficam muito satisfeitos quando vão ao laboratório de informática nas escolas. Eu vejo não só dos meus alunos que comentam, como de outros colegas que fazem, né, que divulgam os trabalhos na sala, e os alunos ficam muito felizes quando veem os trabalhos deles sendo comentados pelas pessoas e outros professores, né, interessados em saber como é que aquilo se deu, o que eles aprenderam. Então, assim, eles percebem também que existe algo maior que os une a um entendimento de que a arte, ela está dentro do currículo, não é à toa, tem um propósito, né? Por mais que a gente reme contra a maré, né, permanentemente, mas eu acho que isso dá muita força nessa relação do professor
com o aluno na sala de aula. É ele botar esse aluno para ir também se expressar, falar da sua produção. Né? Então, muitos colegas tímidos que tinham vergonha de mostrar, começaram a mostrar trabalho ali na sala e agora já estão empolgadíssimos. Eu acho isso muito legal, porque daí também leva o professor para começar a levar suas reflexões para o campo acadêmico, para o campo da construção de outros entendimentos sobre a sua prática. Isso é muito importante. A gente não pode só teorizar, a gente tem que praticar, mas essa prática tem um referendo teórico que é muito importante que o professor tenha clareza sobre ele, porque muitas das vezes o professor sabe fazer, ele entende o que está fazendo, mas ele não conecta a sua prática a nenhum referencial teórico e ele às vezes não percebe. Mas quando ele começa a ir buscar essa compreensão, ele fala, caramba, meu trabalho está todo banhado por essa referência e eu não tinha clareza disso. Então, assim, é um exercício também, né, que a gente tem levado para a sala de arte, fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua prática dentro do campo teórico, que conexão eles podem fazer dessa prática com a produção acadêmica, sim, porque é um espaço importante da gente estar, a gente levar a nossa voz viva. É uma voz viva, não é uma voz morta, não é uma voz só de hipóteses. Eu falo muito disso. O professor, ele não precisa, ele é um privilegiado, porque ele não precisa trabalhar só com hipóteses. As hipóteses dele, ele tem aonde discutir essas hipóteses permanentemente e transformá-las em coisas concretas, dar sentido concreto a essas hipóteses. O campo é onde? A sala de aula, é onde ele atua. A escola, é a vida, mas a sala de aula é o foco. É o lugar mais rico que a gente tem para desenvolver as nossas hipóteses. Então, assim, não sei se falei o que vocês vieram esperando, mas também foi saindo assim do coração. Né? Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que agora quem pode falar de outras coisas assim, mais interessantes da Constituição, da importância desse evento, é o Vergara. Muito obrigada.